Lucas 23, 33 até o 43, a principal mensagem da igreja para o mundo, a principal mensagem que eu e você devemos transmitir às pessoas é a mensagem da salvação. Eu e você precisamos ter esse compromisso de transmitir às pessoas o Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem do resgate, a mensagem do resgate da maldição do pecado. Nós precisamos ter esse compromisso de uma mensagem da salvação da ira vindoura. Nós precisamos ter esse compromisso de transmitir às pessoas o Evangelho do Reino. Nós precisamos anunciar às pessoas a mensagem de uma vida eterna, abundante em Cristo Jesus. E não há como, meus irmãos, transmitirmos a mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho. Evangelho é boa notícia, Evangelho é uma excelente notícia, a tradução da palavra Evangelho. E não há como nós transmitirmos uma notícia, a notícia do Evangelho, sem que nós falemos da cruz de Cristo. Não há como. Não há como. O Evangelho, ele precisa ser pregado. O Evangelho precisa ser verbalizado. O Evangelho precisa ser noticiado a todas as pessoas. Há uma frase que diz: pregue o Evangelho, se possível, com palavras. Meu irmão, essa frase está errada. Por quê? Porque o Evangelho, meu irmão, é como, eu já falei, é uma notícia. Como que você conta para alguém uma notícia? Com ações apenas? Você fala. Você fala. O Evangelho é a maior e mais perfeita e mais importante notícia que a humanidade pode receber em qualquer tempo. Algumas pessoas, muito sinceras no seu coração, você provavelmente já deve ter lido ou já deve ter ouvido: olha, nós precisamos nos envolver em ações sociais. Isso é o Evangelho. Não, a ação social é resultado de alguém que creu e recebeu e vive o Evangelho. Mas o Evangelho é Cristo ressurreto e hoje sentado à destra de Deus Pai. Cristo morto na cruz, ressurreto no terceiro dia, para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. Pastor, então não precisamos mais distribuir cesta básica, não precisamos mais fazer ação social. Devemos. Por quê? Porque isso, o apóstolo Paulo fala em Romanos 2, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mas a salvação, o Evangelho, só pela cruz de Cristo. Mas a retribuição, o galardão, pelas obras. Então nós que somos salvos, que cremos na cruz de Cristo, nós temos que manifestar em nós as obras. Uma vez que Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas não tem como transmitir essa notícia do Evangelho se não falarmos da cruz. A cruz de Jesus Cristo. E eu quero nessa noite falar um pouquinho da cruz. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o texto que nós vamos ler. Lucas 23, 33 a 43, que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, ofendendo-lhe, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, aqui, Jerusalém está vivendo talvez a festa mais importante do judaísmo. Jerusalém está vivendo nesses dias em que isso aconteceu, por mais estranho que pareça, num cenário de morte, num contexto de morte, de crucificação, mas Jerusalém, a cidade de Davi, ou a capital, a cidade de Davi é Belém, né? Ô pastor, não estudou não, estudei, irmão. Mas a cidade que Davi desejou ser a capital de Israel, ela estava vivendo a festa da Páscoa, estava em festa. Estava vivendo o Pechá, a festa de resgate, da saída, do livramento de Deus sobre os filhos dele. E neste contexto, dessa festa mais celebrada por Israel, chega a notícia de que o Rabi da Galileia, de que aquele que as multidões iam atrás dele para ouvir os sermões que ele tinha para passar, para ouvir os seus ensinos, aquele que curou cegos, aquele que curou os coxos, aquele que fez surdo ouvir, aquele que libertou tantas pessoas, aquele que fez o mar acalmar, que fez o vento cessar, aquele que curou tantos paralíticos, o homem que com apenas 5 pães e 2 peixes alimentou de uma só vez milhares de homens. Agora, este homem está preso, este homem está acorrentado. Na manhã de sexta-feira, na manhã da sexta-feira da Páscoa, Jesus é levado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos querendo se eximir, mas não antes de perceber que aquilo que os religiosos da época estavam trazendo a respeito daquele homem, de Jesus Cristo, Pilatos percebeu que era ali uma armação para tirar a vida de Jesus e que não havia qualquer culpa em Jesus Cristo. Sobre as acusações, as alegações que aqueles homens estavam trazendo a respeito de Jesus. Mas Pilatos, então, tenta se esquivar da responsabilidade de tomar uma decisão a respeito de Jesus. Ele manda Jesus para que Herodes, então, tomasse uma decisão. Mas Herodes também não viu culpa em Jesus e manda que Jesus fosse de volta, fosse levado novamente para Pôncio Pilatos. Então, Pôncio Pilatos
finalmente, através de uma atitude covarde contra os seus próprios princípios, contra as suas próprias convicções a respeito de Jesus Cristo, Pilatos então entrega Jesus para que o povo decidisse o que fazer com ele. E nós sabemos o desfecho dessa decisão do povo, porque o povo gritou em alta voz: crucifica-o, 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 libertem Barrabás e crucifiquem Jesus. Então, Pilatos, naquela atitude mesquinha, naquela atitude frouxa de um governador que poderia tomar uma decisão contrária, ele faz aquilo que muitos de nós fazemos com relação a Jesus em muitas situações da nossa vida. Ele lava as suas mãos, num ato simbólico de: olha, não caia sobre mim o sangue desse homem, sabendo que ele era justo, completamente inimputável, sabendo que Jesus, nele não havia culpa alguma, que em Jesus Cristo não havia pecado algum. Mas o fato é que ele lava as mãos. Então Jesus é levado para ser crucificado. E Jesus é levado, depois de muito apanhar, depois de muito ser zombado, depois de ser cuspido, depois de tirarem as suas roupas, depois de passar horas de flagelo, depois de tanto sofrimento, Jesus, sobre ele é colocado a cruz, e ele começa pela via dolorosa a caminhar. Mas esse caminho, esse trajeto, não foi feito sem muitos insultos, sem muitos xingamentos, sem muitas agressões, sem muitas chicotadas. Jesus, durante o trajeto, sofreu ainda mais. Simão, da cidade de Cirene, é chamado para ajudar, para que Jesus então conseguisse chegar até o lugar da crucificação. E aí já fora da cidade, fora dos muros da cidade, fora das fortificações da cidade, os soldados colocam Jesus na cruz. E ele é pendurado pelos punhos e pelos pés. A cruz é erguida. E o texto que a gente leu, o texto que você leu, diz que haviam outras duas cruzes. Uma à direita e uma à esquerda de Jesus. E Jesus no centro. Jesus está no meio de dois ladrões. Jesus está no meio de dois criminosos. Jesus está no meio de dois foras da lei. Jesus, aquele que não havia cometido crime algum, estava agora sendo subjugado, humilhado, crucificado diante de dois foras da lei, de dois ladrões. E por que Jesus foi colocado no meio de dois ladrões, irmãos? Jesus é o divisor dos homens. Jesus é o divisor dos homens. Ali naquele cenário, 3 cruzes no Calvário, Jesus no meio, é o cenário do que aconteceria e do que acontece até hoje na humanidade. Este é o retrato da humanidade na terra. Há um que se arrepende, e há outro que não se arrepende, continua sendo rebelde, se mantém convicto com relação às suas iniquidades, não se arrepende
e está perdido e está condenado. De um lado, aquele que viveu às margens da lei, mas que se arrepende. Viveu a revelia da lei, mas pede misericórdia, clama por misericórdia. Do outro lado, alguém que também cometeu crimes, alguém que viveu a revelia da lei, mas que mantém o seu coração duro, e que mesmo vendo ali diante dele o Salvador do mundo, mesmo ali vendo diante dele o Filho de Deus, mantém o seu coração duro e fechado, e não abre a sua vida, e não recebe Jesus no seu coração. Um está salvo, e o outro está condenado eternamente. Meus irmãos, eu quero, no pouco tempo que me resta, nós temos Santa Ceia. Eu convido você hoje a nós olharmos, viajando com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com a nossa imaginação. Eu convido você a olhar para as três cruzes nessa noite. E eu quero começar falando da cruz do centro. Qual era a cruz que estava no centro? A cruz de Jesus. A cruz de Jesus está no centro. E por que Jesus está no centro? Porque é Ele quem julga todos os homens. É Ele que julga a humanidade. Aqueles dois ladrões são símbolos, como eu já disse, da humanidade. Aqueles homens são símbolos do que acontece ainda hoje. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, não há ninguém aqui entre nós melhor do que aqueles dois homens que estavam um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Todos nós temos os nossos crimes, os nossos pecados. Todos nós temos aquilo do que precisamos nos arrepender. Jesus está no centro porque Ele é o fiel da balança com relação à salvação. É por meio de Jesus que se conhece quem será salvo ou quem será condenado. Não há outro meio, não há outro caminho para a salvação, senão por meio daquele que estava na cruz do centro, naquele que estava na cruz do meio, Jesus Cristo de Nazaré. Não há. Jesus, irmãos, eu quero que você entenda que Ele não estava no meio daqueles dois ladrões porque Ele tinha mais pecado. De fato, Jesus não tinha pecado. Não havia pecado em Jesus Cristo, de nenhum tipo. Mas Jesus está no centro porque sobre Ele estava os meus, os teus e todos os pecados da humanidade. Sobre Jesus estava a transgressão de eu e você. Sobre Jesus estava aquele pecado que você cometeu essa semana e que ainda não se arrependeu. Já estava sobre Jesus, na cruz do centro. Ele está na cruz do meio, porque Ele se identificou comigo e com você nos nossos sofrimentos, e Ele se fez pecado e maldição por nós. E porque o Pai se agradou no seu coração em entregar o Filho em amor para a salvação de todos nós. Ele foi moído, Ele foi transpassado. O texto diz que lhe deram vinagre, que despiram Ele. E toda sorte de sofrimento que alguém poderia resistir, Jesus sofreu.
ele foi totalmente moído para que eu e você pudéssemos viver. Para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Imagine comigo como seria a sua vida se Jesus não estivesse naquela cruz do meio. Meu irmão, Jesus é a única esperança de salvação para mim e para você. Não há outro meio. Por você mesmo, você não consegue salvação. Pelas suas obras, você não consegue salvação. Pela sua inteligência, você não consegue ser salvo. Pela sua perspicácia, pela sua oratória, pela forma como você se veste, pelo quanto você recebe, ou pelo quanto você dá, pelo quanto você é alto, baixo, pelo quanto você tem de QI, pelo quanto você é bondoso com as pessoas, não há salvação que venha por meio destas coisas. A sua religiosidade não pode te salvar, meu irmão. Por seus atributos morais, éticos, também você não consegue ser salvo. Sim, nós devemos ser éticos. Sim, nós devemos fazer obras. Sim, nós devemos viver uma vida reta. Mas isso é fruto daquilo que já recebemos na cruz. Isso é fruto daquilo que você recebeu na cruz de Cristo. A cruz do centro. Você não consegue remissão dos seus pecados por quantas vezes você vai à igreja durante o ano. Pastor, então eu não preciso ir na igreja? Precisa, pois é aqui que nós crescemos, como eu disse no início. É aqui que nós nos relacionamos. Mas eu convido você a olhar também para a cruz da esquerda. A cruz da esquerda, da minha esquerda, pode ser da sua esquerda, a cruz da esquerda. E não estamos falando de política, não estamos falando de antropologia, sociologia, filosofia, não. Mas, a cruz da esquerda, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você é o Cristo? Você é o Cristo? Então, salva-te a ti mesmo e a nós também. Meu querido, minha irmã, nada mais triste, nada mais perigoso, nada mais lastimável, nada mais a lamentar, nada mais triste do que alguém ouvir Jesus, do que alguém ver Jesus, do que alguém perceber Jesus, e mesmo diante da morte, rejeitar o Salvador. Mesmo diante da hora final da sua vida, mesmo diante da última volta do relógio da sua vida, da sua existência, a pessoa tem o seu coração completamente duro e fechado e rejeita aquele que está na cruz do centro para a salvação. E foi isso que aconteceu na cruz da esquerda. Foi isso que aconteceu com aquele homem que estava ao lado de Jesus, no lado esquerdo de Jesus. Estava nas mesmas condições do outro ladrão. Estava nas mesmíssimas condições. Diante dele o mesmo Jesus. Diante dele o mesmo homem. Mas ainda assim ele rejeita, ainda assim ele endurece o coração. E a realidade é, meu irmão, a verdade é, queridos, que hoje ainda existem muitos assim. A verdade é que ainda hoje
Existem muitas pessoas semelhantes a esse homem da cruz da esquerda. Frequentam igrejas, são casados com discípulos de Jesus, gostam dos louvores, gostam dos acontecimentos da igreja, estão envolvidos em tantas coisas paralelas à igreja, que fazem parte do nosso dia a dia como congregação, sim. Mas ainda não tiveram uma entrega total a Jesus, ainda não tiveram uma entrega total e plena a Cristo como sendo o Senhor da sua vida, como sendo o governador da sua vida. Perceba, meus irmãos, aquele homem, aquele ladrão, ele estava falando com Jesus. Irmão, você fala com Jesus? Amém? Você fala com Jesus? Pois aquele ladrão também falava com Jesus, mas ainda assim estava com seu coração fechado. Ainda assim não entendia que aquele Jesus ali era a porta de entrada para o paraíso, que aquele Jesus ali era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele falava com Jesus. Ele falou, irmãos, quantos até reconhecem que Jesus é real? Quantos que nós conhecemos ou não conhecemos, que até apelam para Jesus em algum momento de crise, algum momento de dificuldade? Quantos? Mas estão perdidos, completamente perdidos. Não entendem o real propósito de Cristo para as suas vidas. Não conseguem perceber, de fato, quem é Jesus. E o que Ele representa para a humanidade, para a pessoa mesmo. Querem ser salvos pela sua própria maneira. Querem ser salvos do seu jeito. Quem sabe, querido, pode ser até você. Quem sabe você está há anos na igreja. Quem sabe você ouve o Evangelho há muito tempo, mas ainda não se rendeu totalmente a Jesus. Ainda não se arrependeu dos seus pecados. Ainda não reconhece que você é pecador e que sim, que você precisa de perdão. Precisa de arrepender, precisa pedir perdão. Ainda está centrado em você mesmo, querendo ser salvo do seu jeito e da sua maneira. Não, eu acho que essa parte da Bíblia não foi escrita para mim. Alguém outro dia me disse, era uma situação que, no curso de casais, nós estávamos falando sobre quando Paulo fala, mulheres, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Aí uma irmã me perguntou, tá pastor, mas quando alguém diz que essa parte da Bíblia não foi escrita para ela, eu digo, poxa vida, esse alguém precisa se converter. Esse alguém precisa de fato saber quem é Jesus. Esse alguém precisa reconhecer que não é a bolachinha mais recheada do pacote e que a Bíblia não tem partes as quais nós podemos ou não podemos crer. E que sim, a Bíblia todinha ela é escrita para nós, porque Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e digna de toda a aceitação. Então se a pessoa não crê num pedacinho da Bíblia, meu irmão, ela não crê em nada da Bíblia, porque ela não entendeu ainda o que é a Bíblia. Quer ser salva do seu jeito, está nas igrejas. Frequenta uma igreja aqui, frequenta outra igreja lá, vai ver qual é que é lá, vai não sei o quê. Bom, não tem problema nenhum visitar outras igrejas. É saudável isso. Nós precisamos estar em comunhão com os irmãos. Mas eu não falo isso. Eu falo de que a pessoa não cria raiz em lugar nenhum. Ninguém pastoreia a vida dessa pessoa. Ela está sozinha, ela está querendo ser salva do seu jeito. Ela não gera relacionamento. E acha que está tudo bem. Você está comigo? Amém?
Irmão, não há problema também em trocar de igreja. Eu mesmo não nasci na Lagoinha. Eu tenho, já passei por 2 ou 3 igrejas, não lembro, mas não veio o caso. Não há problema nisso, querido. Deus vai nos guiando, sim, pelo seu propósito, e nós vamos sendo levados por Ele a um lugar onde vamos estar plenos e vamos frutificar, ou vamos ser, de fato, confrontados naquilo que precisamos ser confrontados, e aí crescemos. Porque uma árvore só pode virar árvore quando a semente morre. Então, para que você frutifique, meu irmão, minha irmã, você precisa morrer. Para que os frutos da sua vida possam aparecer, eu sinto muito dizer para você, mas você tem que morrer. Crente bom é crente morto para si mesmo e vivo em Cristo Jesus. Está todo mundo vivo? Amém? E meus irmãos, agora vamos olhar para o lado da direita, para a cruz da direita. Essa cruz representa a aceitação, o coração aberto. Representa alguém que reconhece Jesus como Salvador da sua vida. Representa alguém que se arrepende, alguém que busca e pede misericórdia. Irmão, se nós formos olhar o relato de Mateus acerca desses acontecimentos aqui, que nós lemos no livro de Lucas, nós vamos ver que Mateus também, ele relata que este homem da cruz da direita, também no início estava zombando de Jesus. No início também ele estava, quá. Tu não é o filho de Deus? Então te salva e salva a gente também. Faz essa mão para nós. Às vezes nós pedimos um negócio maluco para Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você pode pedir o que você quiser para Deus. Mas se aquilo que você pedir não estiver de acordo com o que a palavra de Deus ensina, irmão, você vai morrer pedindo e não vai receber. Porque é um pedido sem noção. É um pedido completamente maluco. Porque fere aquilo que já foi dito pelo Senhor. Aquilo que já foi lavrado como a voz de Deus para as nossas vidas. O que está aqui na palavra. Não tem, irmão, tchê. Ah, mas o profeta falou, irmão. Se o profeta falou, tem que estar aqui dentro desse negócio aqui. Ah, mas é porque eu vi fogo. É, meu irmão. No inferno também tem fogo. Se não tiver aqui, irmão, Paulo fala, se algum cabeça e vento, não fala isso, irmão, eu estou falando. Se alguém, é que eu estou muito sério, preciso falar uma bobagem aqui para você dar uma risada. Se alguém vier com lorota para o teu lado, Paulo, não podemos escrever isso. Se alguém lhes pregar um outro evangelho, que não esse que vos apresentamos, manda vazar. Paulo, não podemos escrever, manda vazar. Tá bom, então, seja anátema. Manda picar mula. Você está entendendo? Tem pedido que você faz, meu irmão, que misericórdia. Não vai rolar, querido. Eu sinto muito dizer, mas Jesus diz, pedi, dar-se-vos-á. Sim, Jesus falou, meu irmão, está na palavra, a gente sabe disso. Mas a palavra, só a palavra, nada mais do que a palavra, só a palavra. Mesmo que um anjo do céu desça na sua frente, batendo as asinhas, e diga, olá, olha, irmão, aí está em você, velho. Aí está em você, irmão. O pastor não crê em anjo. Eu não disse isso, estou dizendo que Paulo também não cria, então. Eu estou dizendo para você não ser besta, para você não ser enganado. Porque, irmão, está assim,
Lê 1 João. Lê 2 João. 3 João. 1 Pedro. 2 Pedro. Apocalipse. Ali as cartas às igrejas da Ásia. Ali está aí no capítulo 2, capítulo 3. Dá uma lida lá. Irmão, desde aquela época, estava assim de gente, falando um tanto de coisa que lhes convinha. E um monte de gente, oh, que lindo, oh, nada. A palavra sendo rasgada, a palavra sendo cuspida. E a gente, que lindo, que lindo. Se alguém nos trouxer outro evangelho, que não esse que vos anunciamos, seja maldição para a sua vida, seja anátema. Rejeita. Ai, mas como? Veio da parte de Deus. Se não está na palavra, não veio da parte de Deus. Ou veio do coração daquela pessoa, ou veio do inferno. Não adianta inventar e nem querer ser condescendente, meu irmão, com situações em que colocam a sua vida em risco. Posso ouvir um amém? O texto diz que esse homem, ele também zombou de Jesus. Mas algo fez ele mudar. Algo fez ele... Irmão, como é que inicia o texto que nós lemos? Jesus olha para o povo que está xingando ele. Jesus olha para o povo que está batendo nele. Jesus olha para o povo que tirou a roupa dele. Jesus olha para o povo que cuspiu nele. Jesus olha para as pessoas que deram vinagre para ele beber. Jesus olha para o povo que estava acusando ele injustamente. E Jesus não toma uma atitude agressiva. Jesus olha para eles e diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, quando esse cara que estava à direita de Jesus olha para isso, ele diz, opa, parei. Esse cara é diferente. Irmão, Jesus não fez um sermão. Jesus não pregou. Jesus não fez cair raio do céu. Jesus não fez cair fogo do céu. Jesus não fez nenhum milagre. Jesus apenas foi ele, aquele que por causa do amor se deu a si mesmo para morrer e estar pendurado naquela cruz. E isso, aquele homem olha para Jesus, está pendurado, olha para Jesus, Jesus olhando para você, olhando para mim, e diz, Pai, não sabe o que estão fazendo, perdoa eles. Eu vim aqui para isso, Pai. Eu vim aqui para estar aqui mesmo, nessa cruz. Eu vim aqui para estar pendurado aqui. Então não imputa sobre eles esse pecado. Coloca sobre mim. Coloca na minha conta. Aquele homem olha para Jesus e... Esse cara é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cara é diferente. Ele não tem pecado. Ele não está aqui porque cometeu crimes. Eu estou aqui porque eu pequei. Eu estou aqui porque eu roubei, porque eu fiz tantas coisas à margem da lei, mas este homem, ele é um justo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor. E o texto diz que ele olha para o outro e diz, cara, você não teme a Deus? Irmão, quando alguém se converte, a primeira coisa que vem no coração é o temor a Deus. Primeira coisa que vem no coração de quem se converte de verdade, meu irmão, é o temor a Deus, é aquele receio que a gente tem, que nós deveríamos ter de pecar e de entristecer o nosso Senhor. O cara olha para o outro e diz, velho, você não teme a Deus. Ô irmão, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque a gente merece. Nós estamos aqui porque a gente é caco mesmo. Mas ele não, cara, ele não tem nada. Não tem nada. Ele, look at me. Ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que merecia estar ali. Ele reconheceu que ali não havia injustiça. Meu irmão, se você morrer no pecado,
Meu amigo, minha amiga, se você morrer no pecado, Deus não está sendo injusto com você. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Pobrezinho, morreu, foi para o inferno. Você já viu que no velório ninguém diz que o morto foi para o inferno? Ai, está com Deus. Ó, teologicamente nós não podemos dizer se tal ou não está. Só Deus sabe. Como assim, pastor? Ó, foi o que aconteceu com o homem da cruz aqui da direita. Passou a vida inteira roubando. Passou a vida inteira fazendo confusão, tirando aquilo que não lhe pertencia dos outros, levantando confusão na vida dos outros. Agora está ali, ferrado na vida, a ponto de morrer. Dali não tinha mais lugar para ir, vivo. Dali era só para sepultura. Ele olha para Jesus, ele olha para a cruz do centro. Ó, lembra de mim, Senhor, você pode ter misericórdia de mim? Parafraseando aquela frase que ele disse. Dá para o senhor ter assim um tiquinho de misericórdia de mim, assim, só um pouquinho mesmo, uns 50 centavos de misericórdia desse caco aqui. Ele reconheceu que era pecador. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. E mais do que isso, ele reconheceu que Jesus era o Rei da Glória. Quando ele diz, lembra de mim quando o senhor entrar no seu reino. Irmão, quem é que tem reino? Eu? Não. Você? Não também. Quem é que tem reino? O presidente da república? Não. A rainha da Inglaterra? Pode até ter lá uma ilhazinha lá que eles chamam de Grã-Bretanha. Mas não. O Rei da Glória só tem um. Jesus Cristo de Nazaré. Só um. Ele reconhece, sou pecador, cara. O senhor é o Salvador. E mais do que isso, o senhor é rei. Então faz o seguinte, cara, lembra de mim. Ele não pediu nem para ser salvo. Ele só pediu para que Jesus lembrasse dele. Aí Jesus responde o quê para aquele homem da direita? Ó, vou dizer uma coisa para ti. Hoje, eu vou garanto para você, você estará comigo no paraíso. Irmão, na última volta do relógio da vida daquele cara, daquele homem, olha o tamanho do amor de Cristo. Pastor, então alguém que está lá na PASC, no presídio central, o maníaco do parque, quem lembra do maníaco do parque? Os pais do menino lá, do Bernardo Nardoni. Não, os Nardoni é lá de São Paulo, da menina, né? Aqueles lá também. Aqui o médico aqui da cidade aqui do interior, que mataram o guri, o Bernardo, a mulher e todo mundo, aquela turma lá. Um estuprador, um pedófilo. Tem salvação. Ô irmão, se ele reconhecer que é pecador, se reconhecer que Jesus é o Salvador, e se ele entregar a vida dele para Jesus, esse texto aqui me diz que tem. Tem. Jesus diz, de maneira alguma, lançarei fora aqueles que vêm a mim. De maneira alguma. Ah, mas o passado. Irmão, e o teu passado? E o teu? E o nosso? Ah, mas a Bíblia diz que Jesus lança no mar do esquecimento. Beleza, Jesus lança no mar do esquecimento aqueles pecados que foram confessados, foram deixados, aqueles que foram abandonados. Ah, então quer dizer que eu não tenho salvação porque eu pequei? Tem. Te arrepende. Pede misericórdia. Diz para Jesus, lembra de mim. Lembra de mim. Lembra de mim.
lembra de mim. Aquele homem creu. Ele creu que aquela pessoa que estava na cruz do meio, na cruz do centro, não era ninguém além do que o Filho de Deus, entregue por amor. Por amor. Se houve perdão para aquele homem, há perdão para nós. Se houve perdão para aquele homem, ladrão, criminoso, há perdão para você. Há perdão para você. E você sabe que muitos nas comunidades cristãs do mundo inteiro estão presos, não frutificam, não deslancham na sua relação com Cristo, porque ainda estão presos a pecados do passado, ainda estão presos a situações que não conseguem sentir perdão de Deus na sua vida, porque não se perdoam a si mesmas, porque acham que foi grave demais, porque acham que aquilo foi é absurdo. Há perdão para você. Há perdão para você. Há perdão para você. Jesus não morreu naquela cruz para levar para o céu os perfeitos. Jesus morreu naquela cruz para levar para o céu os arrependidos. Você e eu. Meu irmão, minha irmã, arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida verdadeiramente a Cristo. Pastor, mas eu já estou na igreja. Meu irmão, minha irmã, eu nasci dentro de uma igreja praticamente. Eu fui apresentado quando bebê no altar da igreja. Mas um dia eu tive que entender e reconhecer diante de Cristo o meu pecado. E pedir dele graça e misericórdia. E que ele me perdoasse. E que ele reatasse em mim, reacendesse em mim a fé. Porque eu vivia dentro da igreja, filho de pastor, irmão de pastor, mas eu não tinha compromisso com Jesus. Eu não tinha compromisso com a palavra. Gostava de um uau, adorava e gosto. Mas nada pode substituir na nossa vida o poder da palavra de Deus. Nada pode substituir na sua vida o poder da palavra de Deus e o impacto que ela gera no seu coração para transformar você em alguém que era pecador, que não era povo, mas que, como Pedro fala, passou a ser povo escolhido, povo santo, sacerdócio real, nação santa. Deus tem muito mais para você. Oh, meu irmão, Deus quer fazer você virar
árvore frutífera. Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, que os frutos não acabem e que os frutos saciem a fome de muitas pessoas. Mas você precisa morrer para você mesmo. Você precisa de fato deixar Deus usar você. Você precisa de fato fechar sua boquinha santa da murmuração e ir para o seu quarto, ou para a sala da sua casa, ou no banheiro da sua casa, não importa, no meio do mato, sozinho com Deus, e diga: Deus, me quebra e faz de novo, me mói e me faz de novo, porque eu comigo mesmo não está dando. Daqui a pouco eu estou igual o ladrão da esquerda. Irmãos, vamos passar para a cruz da direita. Vamos passar para a cruz da direita. Fique de pé no seu lugar. Eu acho que eu falei semana passada isso. Se não me engano, falei na outra também. Mas se por acaso eu me esqueci, deixa eu lembrar você hoje, irmão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele virá como num piscar de olhos. Ele virá como num piscar de olhos. Ele virá. Eu quero que você vá comigo. William, eu quero te ver lá, velho. Luciano, eu quero te ver lá. Sérgio, Silvana, irmã Flora, Zé, Andréia, Edgar, quero te ver lá, irmão. Não te ver lá, quero te ver lá. Mano, eu quero ver você lá. Jorge, eu quero ver você lá, meu irmão. Ô, meu irmão gremista, eu quero te ver lá no céu, cara. Paulo, ô, irmão, vamos, cara. Ô, Edinho, bora, velho. Sara, simbora. Quero ver você lá. O bebê também. O Dini também. Gatão. Valdomiro. Cris. Jesus vai voltar, irmãos. E sabe por quê que nós temos essa certeza? Eu tenho essa certeza e esse desejo convicto no meu coração de ver o Davi lá. Não sei se vai tocar baixo, ou se vai tocar harpa, ou se não vai tocar nada, vai só cantar. Talvez pregar, não, lá não vai precisar pregar. Sabe por que eu tenho essa convicção? E por que eu gosto tanto de pregar sobre isso? Porque um dia, na cruz do meio, Jesus disse: está consumado. Aleluia! A cruz do meio está vazia. Aleluia! Para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada, seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre.